Lembra disso. Tu começou, tu estava animado, tinha energia, tinha clareza, tinha aquela sensação que ia ser diferente. Os primeiros dias foram bons, tu via progresso, sentia que estava no caminho certo. Acordava com vontade. E aí chegou aquele momento. Sem avisar, sem motivo óbvio, o teu entusiasmo sumiu. Do nada. O que era novo acabou virando rotina. Os resultados que tu esperava no começo pararam de se mostrar pra ti. E de repente, uma voz dentro da tua cabeça começou a trabalhar contra ti. Será que isso não é ruim pra mim? Talvez eu tenha escolhido o caminho errado. Vai que existe uma outra forma mais eficiente de chegar lá. E aí tu parou. Ou tu começou outra coisa, ou tu ficou num limbo, sem avançar, sem largar, só carregando o peso de algo que tu não terminou. E o pior, dali a alguns meses o ciclo se repetiu, em outro jeito, no mesmo ponto, com a mesma sensação. O que eu quero te mostrar hoje aqui é que esse momento não é acidental. Não é uma fraqueza tua, não é um sinal de que tu escolheu errado. É o padrão mais previsível da neurociência do comportamento humano. E a maioria das pessoas não sabe que ele existe. Tem um formato que se repete em qualquer coisa que vale a pena na tua vida. E é esse formato que eu quero trabalhar contigo hoje. No começo, tudo progride rápido. Tu tá aprendendo coisas novas a cada dia. Os resultados aparecem com frequência. Tu sente que tu tá avançando. Tem uma sensação real de crescimento, não é verdade? Mas depois de um tempo, essa curva acaba mudando. O progresso começa a ficar mais lento, os resultados demoram muito mais para aparecer, ou até param de aparecer. E a dificuldade simplesmente aumenta. E tu começa a questionar se ainda vale a pena tentar. Toda habilidade, toda carreira, todo projeto com valor real tem um período assim. Um vale no meio do caminho. Um trecho onde as coisas ficam difíceis antes de ficarem boas de verdade. E esse vale tem uma propriedade muito específica. Ele parece, de dentro, exatamente como um fracasso. Parece que tu estagnou. O que está acontecendo ali é que o sistema mais antigo do teu cérebro, o sistema que regula motivação, esforço e recompensa, está reagindo de uma forma muito específica. O teu sistema dopaminérgico não funciona como a maioria das pessoas imagina. A dopamina não é liberada como uma recompensa por resultado. Ela é liberada como um sinal de novidade e de progresso inesperado. Ou seja, quando o resultado supera o que tu previa. Os pesquisadores chamam isso de erro de previsão de recompensa. Quando algo vai melhor do que tu esperava, tem um pico de dopamina. Quando algo vai igual ao esperado, não tem esse pico. Quando vai pior, aí tem uma queda. No começo de qualquer projeto, qualquer resultado supera a tua expectativa. Então tudo é milagroso. Tu não sabia fazer nada e do nada tu sabe fazer um pouco. Teu cérebro interpreta isso como um ganho intenso. A dopamina flui no teu cérebro, tu quer continuar. Mas com o tempo a tua expectativa se recalibra. O que antes era surpreendente, agora é o mínimo esperado. Tu passou a exigir muito mais de ti mesmo. E aí que começa o problema. O mesmo nível de progresso deixa de gerar a mesma resposta neurológica. Do ponto de vista do teu cérebro, parece que tu regrediu. A tua motivação cai, o teu esforço não compensa. A vontade some. E o timing disso é crucial. Essa queda acontece exatamente quando o projeto começa a exigir mais de ti. Quando começa a ficar difícil, quando a habilidade fica complexa, quando os resultados exigem mais por esforço. Tu tá objetivamente evoluindo, mas o teu sistema interno de recompensa está sinalizando o oposto. É nesse ponto que a maior parte das pessoas interpreta a queda motivacional como dado de falha. E aí, simplesmente, para. E aqui tá o que acontece quando tu não tem um mapa para entender isso. Tu começa algo com energia, tu entra naquele vale, tu sente aquela queda de motivação, interpreta como um sinal de que tu errou o caminho, de que tu tá falhando e tu desiste. Faz isso milhares de vezes, em milhares de coisas diferentes. E no fim de 5 anos, tu tem 15 começos no teu currículo e nenhum término. Na psiquiatria, eu vejo esse padrão em contextos muito distintos. Pessoas que abandonam o relacionamento quando a idealização do parceiro passa. Pessoas que param de treinar exatamente quando o corpo estava começando a se adaptar. E, de verdade, em todos esses casos, o problema não era a falta de disciplina. Era a falta desse entendimento. Era não saber que aquilo que estavam sentindo era normal, que tinha nome, tinha causa e tinha um fim. O vale não é um sinal para parar. O vale é um mecanismo de seleção natural de qualquer área. A maior parte das pessoas para no vale. Se tu continuar, talvez tu consiga vencer. Pensa dessa forma. Se chegar a ser bom em algo, fosse linear e confortável do começo ao fim, todo mundo chegaria. E aí, simplesmente não valeria a pena tu ser bom naquele sentido. Um exemplo concreto disso é se todo mundo tivesse um tanquinho. De que adiantaria tu ter tanquinho se o tanquinho fosse normal? Entende? É exatamente porque a curva tem esse trecho difícil no meio que quem atravessa chega a um lugar onde poucos chegam. A dificuldade não é o inimigo do progresso, ela é o filtro que garante que o progresso vá acontecer somente para algumas pessoas. Mas tem um detalhe aqui que eu preciso ser honesto contigo. E é onde a maior parte dos conteúdos sobre isso erra feio. Não é todo vale na tua vida que vale a pena tu atravessar. Tem dois tipos de situação difícil na vida. E confundir elas é tão prejudicial quanto desistir cedo. O primeiro é o vale. Ele é temporário, ele tem dificuldade crescente, mas do outro lado tem um ponto de chegada real. O esforço vai se converter em resultado, mas leva tempo.
Tem prova de que outras pessoas chegaram lá. Geralmente isso tem. E a dificuldade faz sentido estrutural. A habilidade ficou mais complexa, então fica mais difícil conseguir resultados. O processo entrou numa fase que tu precisa de mais demanda e tá tudo bem. O segundo é o beco sem saída. Tu se esforça, tu aplica, tu persiste e a curva não sobe. Não é uma fase difícil antes de uma fase boa. É uma direção estruturalmente errada. Tu vai bater numa parede e não vai vencer. Pode ser o contexto errado, a ferramenta errada ou o mercado errado. Mas não tem simplesmente uma saída nesse caminho. A pergunta que tu precisa aprender a fazer não é se tu deve continuar ou desistir. A pergunta certa é: isso é um vale ou é um beco sem saída? E para responder isso com clareza, em vez de ir com emoção, eu uso 3 perguntas. Primeira, a dificuldade tem uma causa identificável? Tu tá no vale porque a habilidade genuinamente ficou mais complexa? Ou tu tá travado por algo estrutural? Um contexto errado, uma direção errada, algo que não tem solução realmente? A segunda, existe prova de que isso tem saída? Tem gente que chegou do outro lado dessa dificuldade que tu tá passando? Se sim, já é mais fácil. Tu tá num vale. Se ninguém nunca atravessou, ou se as pessoas têm muita dificuldade para realmente atravessar, provavelmente seja o beco sem saída. Terceira pergunta. Tu tá pensando em parar por estratégia ou por desconforto? Parar por estratégia é uma decisão adulta e inteligente, muitas vezes. Se tu vai fazer algo que vai demorar 15 anos para tu concluir e tu tem 50 anos, dependendo de quem tu é e de como tu quer viver a tua vida, isso não vale mais a pena. Agora, se tu olhou os dados e concluiu que é o melhor uso do teu tempo, tudo bem, faz. O importante aqui é não parar porque tá desconfortável, porque o desconforto é temporário, vai passar. E depois dele que vem o resultado. E o resumo: se for um beco sem saída, sai o quanto antes tu puder. O quanto antes tu sair de um caminho que não leva a lugar nenhum, melhor. Agora, se for um vale, continua. Mas continua com um pensamento diferente. Sabendo que o desconforto que tu tá sentindo não é evidência de que tu falhou. É evidência de que tu chegou num ponto em que o conforto parou de existir e que é ali que os vencedores se fazem. Todo mundo que chegou a ser realmente bom em alguma coisa atravessou um vale. E a maior parte dessas pessoas vai te dizer que o momento mais importante da trajetória deles não foi quando as coisas começaram a funcionar. Foi quando as coisas estavam difíceis e elas continuaram. E agora eu te dei esse mapa para entender o que é o vale e entender o que é o beco sem saída. A pergunta que fica para ti é simples: em que área da tua vida tu tá num vale agora e tu tava realmente pensando em desistir? Comenta isso aqui embaixo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve e curte aqui. Vai me ajudar muito. Um grande abraço e até a próxima.